Jesus, obrigado. Dê mais um aplauso ao nome dele, a Jesus. Jesus, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Shalom, igreja. Paz, alegria, saúde e prosperidade seja na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento. Também cumprimentamos a todos que estão conosco pelas plataformas aí da igreja, nas redes sociais. Que a maravilhosa graça de Jesus encha o seu coração, enxugue dos seus olhos toda lágrima, fortaleça o seu espírito, renove você, abençoe você sobremodo, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 5. Aleluias. Nós vamos começar hoje, queridos, uma série de ministrações aqui no livro de Josué. Já há alguns dias, Deus tem falado ao nosso coração, e essa série de mensagens tem o seguinte tema: aproprie-se de seus amanhãs. Aleluias! Quantos querem? Amém? Quantos acreditam aí que Deus tem um amanhã para você? Quantos creem? Mas desse jeito que vocês estão se manifestando aí, o céu vai ficar parado, viu, irmãos? Quantos acreditam aí que Deus tem um amanhã para você? Amém? Aleluias! Pois você vai se surpreender com o que Deus vai fazer amanhã em sua vida. Aleluias! Você vai se surpreender com o que Deus fará amanhã no meio de vós. Aleluias, glória a Deus. Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra: e Josué ordenou ao povo, disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluias! Amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, porque nós temos amanhãs para conquistar. Aleluias! Obrigado, Senhor, porque nesses amanhãs que virão, veremos as tuas maravilhas. A tua palavra acaba de nos dizer: o Senhor fará em nossos amanhãs maravilhas. Aleluias! Fala conosco, Senhor. Fala com a sua igreja. Fala com esse amado, essa amada do Senhor. Meu Deus, tire agora toda incredulidade desse coração. Tira agora, meu Deus, tudo que obscurece o espírito, o entendimento. Meu Deus, tudo que rouba a fé e mata a esperança. Toca nesse teu filho, toque nessa tua filha. Ó Deus, abra-lhe os ouvidos espirituais. Abra-lhe os olhos espirituais, dissipe as trevas, meu Deus, e fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, e nós pedimos a tua bênção nesta pregação, nessa ministração da tua palavra, que não seja eu, mas o Senhor a falar. Fala comigo, o pregador. Fala com a tua igreja. Oh Deus, fala, Pai, com esse que está nessa rede social, que está aí no seu smartphone, que está aí no seu quarto, no seu escritório, no seu trabalho, ouvindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, porque só o Senhor pode alcançar o nosso coração. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus.
Irmãos, eu quero iniciar essas ministrações da seguinte maneira. Primeiro, nós precisamos falar sobre uma controvérsia. Há aqui uma controvérsia nesse tema, no tema em que é aproprie-se de seus amanhãs. Que controvérsia é esta? Você já ouviu aquela velha frase, o amanhã não nos pertence? Creio que todos nós já ouvimos essa frase, já falamos, já expressamos isso. O amanhã não nos pertence. E talvez aqui esteja essa controvérsia, que no início dessas ministrações, nós precisamos, pela graça de Deus, compreendê-la, entendê-la, porque há uma verdade nessa afirmativa. De fato, o amanhã não nos pertence. Quando nós olhamos para a efemeridade da vida, como a vida é efêmera, como a vida é passageira, quando nós olhamos para a nossa pequenez, quando nós olhamos para a nossa limitação, quando nós olhamos para, irmãos, a situação de que nós não sabemos nada, que vai ser daqui a um minuto. Então nós entendemos que há uma verdade nessa frase. O amanhã não nos pertence. Até tem um poeta, cantor aí da década de 70 e 80, que cantou uma canção dizendo que é preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Bom, como é que nós podemos entender essa controvérsia, se Deus quer que eu e você nos apropriemos dos nossos amanhãs? Se isso é uma verdade, como eu posso compreender isso? Sim, meu irmão, quando você olha para a sua pequenez, quando você olha que a nossa vida é como uma fumaça que se esvai, quando você olha para que você não é onisciente, porque você não é Deus, você é homem, então, de fato, o amanhã não nos pertence nesse prisma. Mas quando você olha para as Escrituras, quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar também algumas expressões com respeito a essa controvérsia. Mas uma pessoa, um certo pensador, escreveu o seguinte: se você não fizer nada hoje, promessas de um amanhã melhor jamais passarão de promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Amém? Então preste atenção, porque eu vou citar um pastor aqui, irmãos, que vocês conhecem muito bem, que é o pastor Antônio Coelho. Há cerca de talvez uns 20 anos atrás, quando ainda a igreja era lá em frente à fábrica de blocos, ele veio pregar nessa igreja, e ele disse assim algo com muita convicção. Ele falou assim: irmãos, quando ele terminou a ministração dele, eu nunca me esqueci disso. Certamente que nós nos voltaremos a ver, e nós nos veremos ainda por muitos anos, porque ainda há promessas de Deus para cumprir na minha vida, e há uma obra que Deus colocou no meu coração que eu preciso cumprir antes dele me recolher. Eu não sei se você estava nesse culto e você se lembra disso. Irmãos, eu fiquei impactado com essa expressão do pastor Antônio Coelho. Que convicção, que certeza de que aquele homem não iria morrer tão cedo. Mas o amanhã não nos pertence. Mas nós não podemos esquecer que se você não fizer nada hoje, as promessas do seu amanhã não passarão de promessas. Então preste atenção nisso. Lembra do texto de Mateus capítulo 6, versículo 34? Jesus fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Há uma tradução que diz assim: o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Quando Jesus está dizendo que eu e você não devemos não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, quando Ele está dizendo que eu e você não devemos perder o sono pelo dia de amanhã, nos exasperar pelo dia de amanhã, ficar ansiosos pelo dia de amanhã, Ele não está dizendo com isso que você não tenha que ter expectativas para o amanhã. Ele não está dizendo que você não tenha que ter sonhos para o amanhã. Ele não está dizendo que você não tem que ter planos para o amanhã. Compreendeu isso, querido? Então nós não podemos olhar as coisas apenas de um ponto de vista. Sim, é verdade que o amanhã não me pertence. É verdade que eu não devo ficar ansioso, exasperado pelo amanhã. Mas não é verdade que eu não tenho que ter expectativas para amanhã. Não é verdade que eu não tenha que ter planos para amanhã. E também não é verdade que eu não tenho que sonhar com o meu amanhã sendo melhor do que hoje. Diga, eu estou entendendo. Quando você lê Provérbios 27:1, Salomão diz assim: não se glorie do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Quando Salomão está dizendo isso, ele também não está dizendo que você não tem que pensar positivamente, com fé, de que seu amanhã será melhor do que hoje. De que seu amanhã será uma conquista maior do que a de hoje. Quando Salomão está dizendo para você não se gloriar no dia de amanhã, para você não ter essa perspectiva dessa forma, ele está dizendo para mim e para você, que nós não devemos ficar nos gabando de que é o nosso braço, é a nossa sapiência, é a nossa inteligência, é a nossa capacidade. Não, ele está dizendo, querido, que nós não devemos nos estribar. Olha, pelo que eu fiz hoje, pelo que eu construí hoje, pelo que eu determinei hoje, o meu amanhã vai ser maravilhoso. Não, não é pela força do seu braço, porque Deus pode mudar tudo. Ele mesmo disse: o homem projeta seus caminhos, mas a palavra final vem de Deus. Mas o fato da palavra final vir de Deus não significa que você não tem que projetar os seus caminhos. O texto até diz: o homem projeta os seus caminhos. Então o que eu e você temos que fazer nessa controvérsia? Submeter o nosso amanhã àquele que é onisciente. Submeter o nosso amanhã àquele que é onipotente. Submeter o nosso amanhã àquele que é soberano. Porque a resposta final virá dele. O sim e o amém virá dele. Mas se você não projetar nada, se você não sonhar nada, se você não planejar nada, se você não vislumbrar, se você não tiver perspectiva, que sim ou que não Ele te dará. Você compreendeu? Amém, queridos? Então eu quero fechar dizendo o seguinte: olha que coisa interessante. Deus vira para Josué e fala para Josué assim: avise o povo, conclame o povo, diga para o povo que amanhã eu farei maravilhas no meio deles. Imagina Josué, queridos, andando no meio daquela multidão de Israel que estava acampada antes do Jordão. Imagina ele gritando, ele bradando, ele dando a boa notícia para aquele povo. E de repente um ou outro se levantasse e dissesse: Josué, para de nos enganar. Josué, não minta para nós. Você está careca de saber, Josué, que o amanhã não nos pertence. Como Deus diz para mim e para você que fará algo, Ele está prometendo a mim e a você que vai fazer maravilhas no nosso amanhã. E eu quero me apropriar delas. Eu quero me apropriar desse amanhã maravilhoso. Porque, meu irmão, eu não sei o que é que você está vivendo hoje,
Eu não sei o que é que você está passando hoje. Eu não sei quais são os seus planos hoje, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, suas perspectivas e suas esperanças. De uma coisa eu sei: Deus fará maravilhas amanhã no meio de vós. E se você crê nisso, dê um aplauso a Ele. Quando Josué proclama a boa notícia, quando Josué declara: amanhã Deus vai fazer maravilha no meio de vocês, ele espera encontrar pessoas que começam a ter esperança. Ele espera encontrar pessoas que vão dar respostas a este amanhã. Ele espera encontrar pessoas que vão começar a vislumbrar o seu amanhã diferente do seu agora e do seu hoje. Preste atenção. Se você ficar pensando assim: o amanhã não me pertence. O amanhã, eu não vou ficar esperando nada desse amanhã. A situação hoje é difícil. A situação hoje é adversa. A situação hoje é impossível. Se você ficar esbarrado nessas coisas, vai lhe faltar 3 coisas que é necessárias para que o seu amanhã seja um amanhã maravilhoso. Todos que pensam dessa maneira que eu acabei de descrever, não irão se apropriar de um amanhã diferente do seu hoje. Longe de te amaldiçoar, misericórdia. Longe de te amaldiçoar, ou longe de te desejar o mal. Mas eu quero dizer para você que se você não mudar o seu pensamento, o seu amanhã será pior do que hoje. Abra os seus ouvidos espirituais e preste atenção nisso. Quanto mais você entra num nível de inércia, de incredulidade, de desesperança, de medo, de dor, de luto, quanto mais você se entrega ao ruim de hoje, pior ficará amanhã. Hoje ainda você está encontrando um pouco de força para lutar contra isso, mas amanhã você estará mais esgotado. E no outro amanhã mais esgotado. E no outro amanhã mais esgotado. E no outro amanhã mais sem força. E no outro amanhã você já morreu. Ou você muda a sua visão. E lembre-se de que há uma promessa de Deus: amanhã farei maravilhas no meio de vós. Você se agarra a essa promessa. Você se apega a essa palavra que vem da boca de Deus, muda suas expectativas, muda sua visão, muda seu conceito, muda suas atitudes, muda seu comportamento, ou o seu amanhã será pior do que o seu hoje. Três coisas necessárias para que nós possamos nos apossar do nosso amanhã. E eu queria que você abrisse os seus ouvidos, que é empenho. Diga comigo aqui, igreja: empenho. Diga empenho. Diga visão. Diga fé. Fé. 3 coisas para que nós nos apropriemos do nosso amanhã maravilhoso que Deus prometeu para nós: empenho, visão e fé. Eu quero dizer para você: aproprie-se de seus amanhãs. Ao sair dessa introdução e entrar no corpo da mensagem, eu queria que você fechasse os seus olhos, mesmo você que está aí na live, e curvasse a sua cabeça agora. E eu queria que você fosse sincero com Deus. E você dissesse para Deus: Deus, eu quero me apropriar
das maravilhas do meu amanhã. Mas eu não estou acreditando, Senhor. As circunstâncias que eu vivo hoje são tão adversas que eu não consigo acreditar que amanhã vai ser melhor. Eu não consigo acreditar, Deus, que vai mudar a situação. Mas me ajuda com a minha falta de fé. Porque eu quero receber essa promessa. Amanhã, meus olhos contemplarão as maravilhas de Adonai na minha vida. Eu me aproprio dos meus amanhãs. Amém. Diga amém. Irmãos, eu amo Deus. Você ama Deus? Diga, eu amo Deus. Diga, eu amo a Deus. Diga, eu amo a Deus. Aleluia. Quem vem motivar Josué? Quem veio motivar a mim e a você? Quem veio nos motivar, irmãos? Não, ele não enviou um anjo. Ele não mandou um anjo para motivar Josué. Capítulo 1 do livro de Josué, como eu disse, vai ser uma série de mensagens nesse livro. E se você observar no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha que coisa maravilhosa. Este falou a Josué, filho de Num. Quem falou com ele, irmãos? Este falou com ele. Quem falou com ele? Deus. Repita comigo assim: Deus é o meu motivador. Uma das coisas que Satanás quer que eu e você acreditemos é que Deus nos largou de lado, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que nessa luta, nesse deserto, nessa batalha, nessa guerra, você está sozinho. Quem vem motivar Josué é o próprio Deus. Aleluias. Porque Deus sabe que ninguém pode ter empenho, se empenhar, sem ser motivado. A coisa mais tremenda, olha, preste atenção, você pai, você mãe, você patrão, você professor, você que é mentor, você que é líder, preste atenção. Você não pode cobrar empenho de alguém se você não motivar esse alguém. Uma das maneiras que os patrões motivam os seus funcionários são com o seu bom salário, com suas promoções. Uma das maneiras que os patrões motivam seus funcionários é, às vezes, uma simples foto dele na parede e dizer: profissional do mês. Sim ou não? Deus quer que Josué se aproprie de seu amanhã. Deus quer que Josué veja as maravilhas dele na vida dele. Mas Deus veio motivar Josué, porque ele vai precisar de empenho. Ele vai precisar de empenho, de se empenhar. Quem vai fazer as maravilhas é Deus, mas será necessário Josué se empenhar, porque ele tem que se apropriar dessas maravilhas. E Deus então vem motivá-lo. O motivador é o próprio Deus. Olha como ele fala no versículo 2: meu servo Moisés está morto. Prepara-te, ou disponha-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando ao povo de Israel. Meu Deus, isso para mim, irmãos, é muito tremendo. Olha, ao ver Josué em um estado de inércia, ao ver Josué num estado de dor da sua alma, de sofrimento, de frustração, de perda, de luto. Afinal de contas, Moisés morreu.
Meu Deus, aquele povo estava acampado ali já há alguns dias, irmãos. Desmotivados, abatidos, entregues à dor, entregues ao luto, entregues ao sofrimento, na inércia, sem força. Deus chega para Josué e fala com Josué assim: disponha-te. Talvez Josué dissesse para ele: como é que dispõe? Onde eu vou ter empenho, onde eu vou ter força? E aí, irmãos, vem o versículo 3, como diz a Moisés: eu já vos dei todo este lugar, aonde a planta do vosso pé pisar. Uau! Ei, olha que coisa maravilhosa! Olha que motivação, irmãos! Josué, lembra do que eu disse a Moisés? Moisés morreu, mas a minha promessa não morreu. Moisés morreu, mas os meus planos para vocês não morreram. Moisés morreu, mas não mudei, eu continuo vivo. E assim como eu disse para Moisés: aonde a planta dos seus pés pisarem, será de vocês. Uau! Ele veio motivar Josué. Ele veio dizer para Josué: Josué, a minha promessa ainda está de pé. Ela não morreu com Moisés. Eu não sei o que pode ter morrido na sua vida. Eu não sei o que está morrendo na sua vida. Eu não sei o que é que está roubando a sua esperança. Eu não sei o que é que está minando as suas forças. Eu não sei o que é que está tirando a sua alegria. Talvez alguma coisa que morreu, alguma coisa que perdeu, alguma coisa que acabou. Mas Deus está mandando te dizer: a minha promessa ainda está de pé. A minha promessa com você ainda está de pé. O que Deus espera? Que nós nos dispomos, nos levantemos, nos ergamos. Ora manala canta la baixara manaia su. Ramantuda la baixê canta la mastere de le baixaia. Remanaia canto de salabas. Assim diz o Senhor: a minha aliança contigo não foi quebrada. Os homens podem ter quebrado a aliança contigo, mas a minha aliança contigo está firmada. Dispõe-te, dispõe-te, diz o Senhor. Dispõe-te, diz o Todo-Poderoso de Israel. Imanala canta labassorianda lamas. Oh, xalabalai canta. Meu irmão, Deus motiva Josué e lhe cobra disposição. Meu servo morreu, mas a sua vitória, o seu êxito, o seu amanhã para ser melhor não depende de Moisés. O seu amanhã para ser melhor depende de mim. Quem vai fazer o seu amanhã melhor não é Moisés, sou eu. E eu vivo eternamente. Eu vivo eternamente. Arabanaia canta labás. Oh, xalabala canta labás. O que tira a disposição de Josué e de Israel? O que faz aquele povo ficar inerte, parado, estagnado, engessado, se sentindo abandonado, frustrados, roubados de sua esperança? A morte de Moisés. Aramai canta labás. Não é assim com nós, irmãos? Perdemos o emprego, pegamos uma doença, o casamento acaba, o dinheiro acaba, o pai morre. Não é assim com nós? E nós nos sentimos então abandonados, sós, frustrados, com medo.
achando que Deus se esqueceu de nós, pensando que o nosso amanhã depende desse ou daquele. Não, o nosso amanhã depende daquele que vive pelo século dos séculos, dos séculos, dos séculos. E Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, todos os dias. Para nos apossarmos de nosso amanhã, se faz necessário que tenhamos disposição hoje. E Deus vai quebrar as cadeias que te prendem. Deus vai jogar por terra a sua dor, o seu medo, o seu luto. Deus vai jogar por terra a sua frustração. Deus vai mudar algo dentro de você. Porque o Deus que me motiva é o mesmo Deus que cobra de mim uma disposição. Você precisa se dispor hoje, meu irmão. É hora de enxugar dos olhos a lágrima. É hora de sacudir a poeira. É hora de se levantar da sua dor. É hora de se levantar do seu luto. É hora de levantar-se da sua perda. Para de chorar a sua perda. Para de chorar a sua perda. É hora de se dispor hoje. Levantemos de nossas dores. Ergamo-nos das nossas perdas. Soltemos as amarras das frustrações e fracassos. Nos revistamos de disposição, ânimo, prosseguir, 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 porque amanhã Ele fará maravilha no meio de vós. Se você crê nisso, se expresse, porque os céus estão abertos sobre a minha vida e a sua vida. Talvez Josué dissesse para Deus assim: não dá, Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo. Filho, eu vim te motivar. E como que Deus motiva Josué? Lembrando-o de suas promessas. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Como disse a Moisés: eu já vos dei todo lugar onde pisardes a sola do vosso pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa! Como é que eu e você vamos nos encher de disposição, irmãos? Quando eu e você nos recordarmos de que este não é o nosso fim. Quando eu e você nos lembrarmos que se hoje você está num eixo, num tempo, numa época em que não condiz com aquilo que Deus falou a teu respeito, dispõe-te, meu irmão, porque este não é o seu fim. Talvez te perguntem: mas por que você afirma que não é o seu fim? Porque eu tenho uma promessa de um Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele falou e vai fazer, Ele falou e vai acontecer. E se eu não estou vivendo, eu me disponho, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. Josué, você tem que se recordar das suas promessas. O que é essa mola propulsora? O que é esse incentivo? O que é esse energético? Oh, aleluias! Ele quer energizar você, meu irmão. E aquilo que vai energizar eu e você é a promessa de Deus. O que nos faz levantar e prosseguir é saber que o nosso fim não será jamais diferente daquilo que Deus disse a meu respeito e a seu respeito. O que me faz prosseguir, levantar, é que eu tenho a convicção: não vai ser diferente, não pode ser diferente.
daquilo que Deus falou a meu respeito. Então, se você está vivendo uma situação que não condiz com aquilo que Deus falou, Ele veio te animar. Ele veio te animar. Ele veio te animar, te motivar, te energizar. As pessoas estão tomando muito energético ultimamente, né? Red Bull te dá asas. Olha o Red Bull de Deus aqui. Olha o Red Bull de Deus que te dá asas, meu irmão. Que te tira do pó, que te tira da lama, que te tira das garras do diabo. É essa palavra poderosa que vai energizar o teu espírito e fazer você saltar muralhas, desbaratar exércitos, voar nas asas do espírito. É a palavra da promessa. A palavra começa a entrar no espírito de Josué. Aquele homem que estava com a sua alma dilacerada pela perda do seu líder, do seu mentor. Aquele homem que estava em luto e dor. Aquele homem que estava perdido, sem rumo e sem direção. A palavra começa a entrar no seu espírito. E ele começa a ser vivificado. Ele começa a ser energizado. Ele começa a ser renovado. Seu amanhã vai ser muito diferente do que está sendo hoje. Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele. O seu amanhã vai ser muito diferente do que você está vivendo hoje. Aleluias! Foi isso que energizou Jeremias. Foi isso que manteve Jeremias vivo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas os caldeus acabaram de assolar Jerusalém. Nabucodonosor acabou de destruir Jerusalém. Destruíram o templo, destruíram os muros, queimaram as portas, mataram os reis e levaram o povo de Israel humilhado e cativo. E o que mantém Jeremias vivo? A promessa de que o remanescente fiel será restaurado e o amanhã de Israel será diferente do que está vivendo hoje. Se você está fraco, Deus veio te fortalecer. E o que Ele quer que eu e você entendamos, que vai nos fortalecer, meu irmão, é a promessa dEle. É essa palavra. Deixa eu te dizer algo. Eu preciso ler um texto com você, meu irmão. Esse texto você vai entender, porque nós vamos entrar aqui em algo maravilhoso. Só repita comigo assim: o meu energético. Vamos usar uma palavra bem assim, bem atual, né? Diga: o meu energético são as promessas de Deus. Amém? Amém? Diga: o meu energético é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu espero que você esteja sendo fortalecido nessa noite. Porque quando Deus lembrou Josué da promessa, algo começou a mudar dentro daquele homem. E a minha oração é que comece a mudar dentro de você. Porque o seu fim jamais será diferente daquilo que Yahvé prometeu para você. Empenho. Diga comigo: empenho. Diga: empenho. Oh, uau. Quando você compra um carro 2.0, você espera que ele responda ao empenho que ele foi fabricado. Sim ou não? Imagina você comprar um carro 2.0 turbo e ele andar igual um carro meu. Você vai correr na fábrica, não? No fabricante. Você vai dizer: ó, puseram um motor errado nesse carro. Ou então vocês puseram aquela plaquinha 2.0 lá, para ele ficar se gabando,
E ele é 1.0. Porque o empenho dele é fraco, o empenho dele é baixo. Ele não está agindo conforme ele foi fabricado, ele foi feito. Ainda no capítulo 1 de Josué, Deus motiva, Deus energiza e Deus diz para Josué: tão somente ser forte e corajoso. Tão somente, Josué, seja forte e corajoso. Ei, abra seus ouvidos espirituais. Ouça algo. Ao cobrar de Josué coragem e força, Deus nada mais está fazendo do que lembrá-lo de que ele é corajoso e forte. Quando Deus cobra de Josué coragem e força, Deus tão somente está querendo lembrar Josué: eu que te criei, eu que te formei, eu sei o potencial que eu pus dentro de você, eu sei a capacidade que eu pus dentro de você, e se eu estou te cobrando, é porque você pode ser forte e corajoso. Aleluias! Ele está lembrando a Josué: eu te fiz, Josué, eu te criei, e eu pus a minha força, eu pus o meu espírito, eu pus a minha ousadia, eu pus dentro de você a minha essência. Você é minha imagem e semelhança. Deus não está cobrando e jamais irá cobrar algo de mim e de você sem a que Ele tenha nos dado primeiro. Eu comprei um carro 1.0 e estou lá brigando com a fábrica. Vocês me enganaram. Esse carro não é 2.0, mas você comprou um carro 1.0. Não, eu quero que ele rode como um 2.0. Então você tem que comprar um 1.0. Colocar um motor 2.0, um motor mais potente, um motor maior, um motor mais forte. Aí você está no seu carro 1.0 tentando cortar uma carreta numa subida. E você começa a ficar desesperado. Porque está acabando a reta, a curva está chegando e você não corta a carreta. E você tem que pisar no freio e deixar a carreta ir e voltar para trás dela. Você está cobrando algo que você não deu. Abra seus ouvidos, entenda isso nessa metáfora. Se Deus está dizendo para você: tenha coragem, filho. Seja forte, essa luta não vai te destruir, esse deserto não vai te matar, esses inimigos não vão triunfar, ninguém te poderá resistir. Tão somente seja forte e corajoso. Deus não te cobraria, Josué, algo que primeiro Ele não tivesse te dado. Ele é que te fez. A dureza da vida, irmãos, os percalços da vida, as frustrações da vida. Lembra que Deus disse que o sofrimento virá sobre o justo e o injusto. Lembra o que Jesus disse? Vocês neste mundo terão aflições. Ela exige de mim, de você, que eu e você sejamos fortes e corajosos. Seria uma injustiça Deus nos colocar nesse embate se Ele tivesse nos feito fraco. Seria uma injustiça Deus nos colocar nessa batalha que é a vida, se nós não tivéssemos sido feitos, imbuídos de um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Sabe qual é o seu problema? Você não acredita no fabricante. E por você não acreditar no fabricante, você não acredita em si mesmo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós, irmãos, olhamos para nós e esquecemos que ao invés de um espírito de autopiedade,
Ele colocou um espírito de moderação e poder dentro de nós. O diabo mente para você, o diabo fala aos seus ouvidos, o diabo fala tanta coisa e você acredita nele. Mas o Deus que te fez forte e te fez corajoso. Davi cria nisso com todas as suas. Ele tanto cria, meu irmão, que um gigante não o intimidava. Um leão não podia intimidá-lo, uma ursa muito menos. Exército nenhum intimidou Davi. Mas lá no Salmo 138, versículo 3, ele declarou: quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. No Salmo 118, ele diz: Deus adestrou as minhas mãos, a ponto de eu dobrar, envergar um arco de bronze. Você não sabe a força que você tem, meu irmão. O diabo coloca um fio de cerca, te prende e você se submete a ele, porque você não sabe a força que você tem. A sua força vem de Deus. A sua força vem de Deus. A sua força vem do Todo-Poderoso. A sua força vem de Yahvé. É Ele que te fortalece. É Ele que te fortalece. Por isso que lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, diz: Ele colocou sobre ele o espírito de fortaleza. Não se curve. Não se entregue ao desânimo. Então somente Josué seja forte e corajoso. Oh, aleluias. Atos capítulo 4, versículo 13 é o texto que eu quero ler com você, que eu te falei. Pega essa aí no seu espírito, por favor. Talvez você já tenha lido Atos tantas vezes, mas aqui vem um rema para o seu espírito. Quem quer? Quem quer? Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Eram quem? Homens comuns. E além de serem homens simples, homens comuns, eles eram sem instrução. Mas o versículo não termina aí. Eles ficaram o quê? Admirados. E reconheceram, peraí. Reconheceram que eles haviam estado com quem? Com quem que eles haviam estado, irmãos? Com Jesus. Você pegou aí no seu espírito, meu irmão? Ei, deixa eu te falar. Vendo a coragem, vendo a intrepidez, vendo a ousadia de Pedro e João, eles começaram a pensar: mas peraí, o que faz esses homens serem ousados, corajosos, intrépidos? Nós acabamos de ameaçá-los de morte. No capítulo 3, depois que curou lá o coxo, eles foram acabados de ser ameaçados de morte. Olha, se vocês continuarem falando no nome desse Jesus de Nazaré, nós vamos matar vocês. E lá estava Pedro e João falando. Mas o que faz esses homens corajosos? Eles são simples, eles são homens comuns. Eles são homens até que não tem nem conhecimento, que um pouco de sabedoria nos faz forte, não é verdade, irmãos? Um pouco de conhecimento nos faz fortes, mas eles não têm nem instrução. Aí, irmãos, reconheci agora. O que você reconheceu? Esses aí foram os que estiveram com Jesus. Quem é Jesus? O Verbo que se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Como ser tímido? Como ser medroso? Como ser covarde? Como, irmãos? Andando com Jesus não tem jeito. Eles haviam estado com Jesus. Sabe o que é que te faz fraco? É a distância que você anda dessa palavra. Sabe o que é que te faz fraco? É você não se vitaminar, se energizar com essa palavra. Ela está enchendo de poeira na sua casa e na sua estante. Você gasta horas e horas nas redes sociais e passa a semana inteira sem se alimentar e quer ter força? E quer ser corajoso, forte? Meu irmão, você tem estado no Facebook, no Instagram, você tem estado em tantas coisas, nas séries, você tem estado com tanta gente. Mas as pessoas vão ficar admiradas, porque elas vão ver a sua coragem, vão ver a sua força nos embates da vida, vão ver a sua força nos percalços da vida, vão ver que você não se curva diante das tempestades, vão ver que você não se abala diante dos terremotos, vão ver que você não se curva diante do diabo, e elas vão ficar admiradas, como ele é simples, ele não tem nem instrução. Eu já sei. Ele tem estado com Jesus todos os dias. Ele tem estado com Jesus todos os dias. Ele tem gastado tempo com Jesus todos os dias. O segredo da força dele, o segredo da coragem dele, da intrepidez dele, ele não se curva diante dos problemas, ele não desiste diante da dor, o luto não o para, a perda não o para, o mal não lhe para, porque ele tem estado com Jesus. Ele tem estado com Jesus. E quem, meu irmão, tem estado com Jesus todos os dias, é fortalecido, é energizado, é encorajado para apossar-se dos seus amanhãs, porque Ele fará maravilhas no meio de vós. Eu preciso terminar. Empenho. Deus cobrou de Josué empenho. A promessa está feita a mim e a você. Eu tenho certeza que Ele te motivou com as promessas que Ele fez para você. Mas a parte final desse tópico, dessa série de mensagens, como Josué reage a tal motivação? Como é que você vai sair daqui desse culto? Como é que você vai agir após ouvir essa palavra, receber essa palavra? Como que você vai se comportar? Josué imediatamente assumiu o posto de autoridade. Diga autoridade. Eis que vos dei poder para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e mal algum lhes causará. Lucas capítulo 10, versículo 19, se não me falha a memória. Como você vai agir, meu irmão? Começa a agir em prol de apropriar-se de seus amanhãs. Começa a agir, deixa a inércia, abandona a dor, o desânimo, o medo, o pranto, o luto. Levanta-te. Foi assim que Josué fez. Josué se levantou, porque ele sabia, peraí, nós não vamos acabar aqui na beira do Jordão. Nós não vamos viver o resto da vida aqui na beira do Jordão. Não, tem um amanhã para eu conquistar. Tem um amanhã melhor para mim. Tem um amanhã para eu me apropriar. Então eu preciso começar a ser diferente hoje. Eu preciso começar a ser diferente agora.
E ele começa a gritar no meio do povo, ele começa a andar no meio do povo, ele começa a chamar o povo e dizer para o povo: vai ser amanhã, Deus vai fazer coisas tremendas. Ele começa a dizer para o povo: daqui 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão, vão se preparando. Eita glória! Daqui 3 dias nós vamos começar a nos apropriar do nosso amanhã. É assim que Josué reage, meu irmão. E aí acontece algo sobrenatural. E eu quero terminar. Olhe para mim. Você que está nas lives, você que está ouvindo essa mensagem, abra seus ouvidos, olhe para mim, igreja. Os céus estão aguardando a sua disposição. Ouça, os céus estão aguardando a sua disposição, o seu dizer: eis-me aqui, Senhor, o seu se levantar, o seu brado dizendo: basta, meu amanhã será diferente de hoje. Os céus estão aguardando isso de você. Josué é surpreendido no capítulo 1, versículo 17 e 18, abra sua Bíblia. Ele começa a bradar para o povo. Ele reage, irmãos. Ei, ele reage. Reage, varão, reage, varoa. Reage, homem de Deus, reage, mulher de Deus. Reage, porque o céu só está aguardando a sua reação. E olha que coisa tremenda, versículo 17 e 18. O povo então vira para Josué e faz uma declaração: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Quem é que fala isso com Josué agora? Não é Deus, é o povo de Israel. Abra seus ouvidos espirituais. Quando você reagir, abraçar a motivação, agarrar-se às promessas de Deus, quando você se levantar, meu irmão, os céus vão se mover em seu favor. O povo de Israel já estava acampado ali há dias, mas foi Josué se dispor, dizer assim: eu vou me empenhar, que os céus disseram: vamos nos mover com ele. E o povo vira para Josué e fala o quê? Olha, nós iremos te obedecer como obedecemos Moisés. Abra seus ouvidos espirituais. O inferno vai ter que obedecer a sua decisão. O inferno vai ter que obedecer a sua decisão. O mundo espiritual vai ter que obedecer à sua disposição. Tudo vai começar a mudar com a sua disposição. Você entende isso? E qualquer demônio, e qualquer espírito maligno, e qualquer um que desobedecer a sua decisão, Deus vai cortar-lhe a cabeça. Se você estiver entendendo. Josué não determinou nada, Josué não ordenou nada, Josué simplesmente disse para o povo: dentro de 3 dias nós vamos atravessar esse Jordão, dentro de 3 dias nós vamos começar a conquistar os nossos amanhãs. E o povo já disse: nós vamos te obedecer. Meu irmão, o inferno vai te obedecer, os céus irão te obedecer, os anjos irão te obedecer. Deixa eu te dizer algo, porque a ordem vem de Deus.
Quem te levantou foi Yeshua. Quem te sustenta é Deus. E ninguém pode resistir à voz do Todo-Poderoso. Seu amanhã será melhor do que o seu hoje. Então somente dispõe-te, empenho. Para isso Deus te fez forte e corajoso, te energizou com as promessas dele, e veio pessoalmente dizer para você que não é o seu fim, essa perda, esse luto, essa dor, que Ele, o Todo-Poderoso, é o seu motivador. Não é o seu fim, meu filho. Não é o seu fim, minha filha. Amanhã farei maravilhas no meio de vós. Dê um forte aplauso ao Rei. Fica de pé.